Olá, meus amigos. Fazia muito tempo que eu não tinha oportunidade de estar aqui com vocês no Facebook. Agora, graças a Deus, vou voltar a responder as perguntas de vocês. Estou conseguindo organizar algumas coisas da agenda para que eu possa atender a todos vocês. E também vamos voltar com o nosso quadro Seu Problema na Mira da Verdade. Então não deixe de enviar suas perguntas, aquelas questões que deixam você inquieto, para que nós possamos encontrar na Bíblia uma resposta que satisfaça as suas necessidades. Hoje eu queria comentar algo com base no resultado das votações de ontem que reelegeram a nossa presidente. Primeiramente eu quero dizer para você que eu não sou de partido político algum. Cada pessoa é livre para escolher o seu partido político e cada pessoa é livre para não ter partido político algum. Eu não tenho um partido estabelecido porque eu creio que pessoas de partidos diferentes, com suas metodologias diferentes, com sua estrutura mental, psíquica e visão de vida, podem contribuir de diferentes maneiras para o benefício da sociedade. Então eu prefiro normalmente escolher um candidato que eu veja que realmente pode fazer algo pelo país. Então, independente de qual pessoa governe um país, eu acredito que cada pessoa tem que ser livre para ter ou não um partido político em si. E eu, particularmente, não sou adepto de nenhum deles. Eu queria comentar um aspecto importante, que muitos cristãos pensam que Deus sempre escolhe os governantes de um país. Muitos cristãos sinceros, com base, por exemplo, em Romanos 13, 1 a 4 e Daniel 4, 17, pensam o seguinte: já que esta pessoa foi eleita para governar um país, ou foi reeleita, isso significa que foi Deus quem o fez. Eu gostaria de ler esses textos para você e dizer uma coisa para você: não é bem assim como muitos pensam. Eu vou mostrar para você biblicamente que, assim como Deus respeita o livre-arbítrio do ser humano para decidir coisas, decidir de forma equivocada aspectos da vida particular, Deus dá a uma nação o livre-arbítrio para decidir escolher uma liderança que talvez não seja a melhor. Então eu gostaria de mostrar isso biblicamente para você, para que nós não caiamos nessa ideia de que Deus é quem estabelece todas as pessoas para governarem. O primeiro texto eu vou ler, Romanos 13, 1 a 4. Muitas vezes, pela falta da leitura atenta, é que nós acabamos trazendo para a Bíblia ideias que na verdade a Bíblia não apresenta. Vou ler Romanos 13, 1 a 4 para você perceber o que o texto realmente diz. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Tem muitos aspectos nesses versículos, obviamente, mas eu queria comentar somente um deles, que diz aqui que não há autoridade que não venha de Deus. Realmente, Deus estabelece autoridades. Só que nós temos que atentar para um detalhe. O que o texto está dizendo é que Deus estabelece as autoridades e não necessariamente que ele estabeleceu uma pessoa em si para governar. Por quê? Vou lhe dar um exemplo. Você acha que quem estabeleceu diretamente Adolf Hitler foi Deus? Se você pensa que sim, você tem algum problema. Quando Deus estabelece uma autoridade, no caso
de um governante tirano ou corrupto, isso na Bíblia simplesmente significa que Deus permitiu que aquilo acontecesse. Isso não significa que Deus pensou assim, bom, eu quero que essa pessoa ganhe a eleição e que essa pessoa perca. Não, Deus não age assim. Deus até tem planos e possui planos para as nações. Agora, Deus não vai contra o livre-arbítrio das pessoas que elegem seus representantes. Você quer ver uma prova bíblica disso? É um texto que muitos cristãos não consideram, e se considerassem, não criariam, não propagariam essa ideia de que Deus escolhe todo tipo de pessoa para governar um país, uma nação. Seria muito importante atentarmos para Oséias 8, verso 4. Esse texto é fundamental para entendermos um pouco dessa questão. E eu vou ler para você e diz o seguinte. Falando do povo de Deus, olha o que o povo de Deus fez. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Tirando de lado o aspecto da idolatria que o texto trata, você percebe que Deus está reclamando porque o povo de Israel escolheram para si reis que não foi por orientação dele. Constituíram príncipes que ele não o soube, ou seja, que ele não tinha a intenção de vê-los ocupando aquela função. Então é muito claro, mesmo que Deus constitua as autoridades e permita que pessoas exerçam o poder, isso não significa que é Deus quem sempre escolhe os representantes de cada nação. Por quê? Há o livre-arbítrio. Cada nação escolhe, quando é no sistema democrático brasileiro, por exemplo, cada nação escolhe o seu representante por meio do voto, seja ele, trabalhe ele dentro dos princípios de Deus ou não. Deus, obviamente, independente da pessoa que seja eleita ou reeleita, Deus vai atuar por meio dessa pessoa de alguma forma, porque o Espírito Santo, de acordo com João 16, 8 a 10, ele atua em todas as pessoas para convencê-las do pecado, da justiça e do juízo. Deus atua por meio de qualquer pessoa e de qualquer circunstância ruim para, obviamente, executar os seus planos eternos. Porém, isso não significa, de acordo com Oséias 8,4, que é Deus quem sempre escolhe aquela pessoa propriamente dita para governar. Precisamos, queridos, ter muito isso em mente, porque senão nós vamos estar aí responsabilizando a Deus por nossas escolhas. Cada nação tem, tirando, obviamente, as nações que são dominadas pelo comunismo, não é? Mas cada nação, ela tem o líder que escolhe. Deus permite que isso aconteça, porque Deus respeita o livre-arbítrio do ser humano. E, consequentemente, se cada nação tem um líder que escolhe, cada nação tem um líder que merece. Esse é o conceito bíblico. O que você e eu devemos fazer em relação a esse fato? O que você e eu devemos fazer em relação a um governo que às vezes não gostamos de tudo que ele faz? O princípio de Paulo em Romanos 13, 1 a 4 é o seguinte: não seja um baderneiro. Quando Paulo pede para os cristãos em Roma serem sujeitos às autoridades, não nos esqueçamos que naquela época Nero governava. E além do mais, Nero foi quem executou o apóstolo Paulo. O princípio de Paulo em Romanos 13 não é dizer assim: Deus escolhe cada pessoa, mesmo que uma pessoa não viva dentro dos princípios de Deus, Deus escolhe aquela pessoa para fazer coisas erradas na política. Não, Deus não faz isso. O que Paulo quer mais argumentar aqui é que nós não devemos desobedecer e desrespeitar as autoridades. Sejam elas constituídas por Deus de forma direta ou indireta, ao ele permitir que a nação escolha seus líderes. Eu gostaria
de finalizar este vídeo lendo para você um conselho do apóstolo Paulo em 1 Timóteo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao 3, que é a postura sua e minha diante da reeleição de nossa presidenta Dilma Rousseff aqui no Brasil. O texto diz assim, 1 Timóteo 2, 1 a 3, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. O que Deus quer de você e de mim é que, independente da pessoa que esteja no poder, Deus quer que nós oremos pela nossa liderança. Deus quer que nós oremos pelas autoridades constituídas por Ele, ou pelas autoridades constituídas indiretamente por Ele, mas diretamente pelo povo, independente de o povo saber votar ou não. Nós precisamos orar pelos nossos representantes, para que eles permitam que o Espírito Santo haja por meio deles, para que a nação reflita os valores cristãos, a boa moral, e precisamos orar pelos nossos governantes, para que o Espírito Santo toque profundamente o coração deles, não importa de que partido político seja, mas devemos pedir a Deus para que o coração deles seja tocado, a fim de que eles não mais transgridam abertamente os mandamentos de Deus, especialmente este mandamento aqui de Êxodo, capítulo 20, verso 15, que diz o seguinte: não furtarás. Se juntos nos unirmos para fazermos o nosso país prosperar de maneira honesta, com certeza, independente da pessoa que estará no governo, Deus tornará o nosso país abençoado. Mas para isso, façamos a nossa parte, para que Deus continue fazendo a parte dele. Que Deus guarde a você, um abraço e até logo mais, quando postaremos mais respostas às dúvidas bíblicas de vocês e também aos seus problemas particulares. Deus abençoe a todos.